Quando o empate do nosso adversário, o do costume, manter a calma, manter o foco nas nossas tarefas, perceber o que é mais importante é a jogada seguinte. O nosso objetivo mantém-se o mesmo, é ganhar o jogo, e isso foi fundamental para nós. Vou-vos explicar um bocadinho como foi a nossa abordagem estratégica para a final da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo em Montevideo. Mais uma vez duas equipas brasileiras, agora fora. Grande rivalidade entre as duas. Sabíamos que o estádio ia estar cheio, ia estar fantástico, como nós gostamos. Mas falar também um pouquinho do trajeto até chegar a esta final foi duro e muito difícil para nós. O Palmeiras neste ano apanhou a trajetória mais difícil, os adversários mais difíceis. Lembro-me da batalha que foi com o Atlético Mineiro, mas chegámos a esta final com muito mérito de toda a estrutura, dos jogadores, para disputar esta final contra o Flamengo. Eu normalmente nas abordagens estratégicas nós vamos à nossa forma de defender e procuramos impor a nossa forma de defender, e quando temos bola procuramos impor a nossa forma de atacar. Agora os nossos comportamentos, sobretudo sem bola, porque eu costumo dizer que manda no jogo quem tem a bola, mas nós precisamos de entender o que é que o adversário faz para quando chegarmos à hora do jogo todos os jogadores terem a confiança e a certeza daquilo que têm que fazer. E então a nossa estrutura base, embora não esteja aqui definida, mas nós iniciamos este jogo na estrutura básica, a nossa, ou a estrutura base de 3-4-3. Everton, Piquerez, que era um lateral que começou a construir desde trás, Piquerez, Luan e Gomes. Deste lado, a dar largura pelo lado direito, tínhamos o Mike. A dar largura pelo lado esquerdo, tínhamos o Scarpa. Tínhamos dois médios, que era o nosso Zé sobre a esquerda, Danilo sobre a direita. Tínhamos o Dudu, que jogava para dentro, jogava por dentro, e tínhamos o nosso Veiga, que jogava também por dentro, com o Rony na frente. Ou seja, tínhamos um 3-4-3, em que aqui no meio, quando nós olhamos daí para aqui, vemos aqui um quadrado, e isto foi o segredo para o primeiro golo, este quadrado entre Zé, Danilo, Dudu e Veiga, que iam criar muitas dúvidas a dois jogadores, ao Filipe Luís e ao Isla. Mas vamos começar como eu sempre gosto de explicar aos jogadores, como é que nós íamos pressionar o tiro de meta do nosso adversário, neste caso o Flamengo do Renato Gaúcho. A equipa que iniciou do Flamengo foi o Diego, o Caio, o Arão, que no tiro de meta saía de volante e entrava no meio dos zagueiros, em que o Diego lhe passava a bola para partir dali fazer uma saída a 3. O David Luiz, um jogador que tive o prazer de jogar contra enquanto jogador, joguei contra ele como jogador. Filipe Luís, que era o lateral esquerdo, Isla, lateral direito, Andrés Pereira, segundo volante, o Everton, que não era um ponta, ele é um jogador que joga por dentro, e o Zé foi o homem que ficou mais encarregue de o apanhar. Do lado esquerdo jogou o Arrascaeta, e na frente tinha o Gabi e o Bruno Henrique. Portanto, a estrutura do nosso adversário no tiro de meta era esta. O que é que nós fizemos? Começando da frente para trás, 3 contra 2, nós procuramos aqui, quer o Veiga, quer o Rony, criar aqui uma situação de 3-2. Quando a bola estava no Arão, nós fechávamos aqui um bocadinho, deixar ele trazer, para depois nós podermos acionar a nossa pressão. Quando ele entrava aqui, nós procurávamos fechar para entrar no corredor e fazer aqui uma situação de pressão,
Era esta a nossa intenção no tiro de meta, era não deixar o nosso adversário jogar. Essa era a nossa intenção, como eu costumo fazer. Umas vezes nós vamos buscar o adversário, outras vezes esperamos um bocadinho mais baixo para eles trazer bola, né? Varia em função daquilo que nós queremos, ou ir logo buscá-los, ou esperar um bocadinho, e nós neste jogo a nossa intenção era que eles trouxessem um bocadinho a bola, e quando a bola passasse da linha da grande área, aí nós, ao contrário da última, que o nosso gatilho de pressão era zagueiro lateral, aqui era quando a bola saísse dentro da área, aí nós tínhamos que acelerar a pressão para cima do nosso adversário. Então, como eu estava a dizer, 3-2 na frente, o Dudu por dentro a controlar o Filipe Luís, que era um lateral que não se ia expor tanto, é mais de trás para a frente com bola, enquanto o Isla não. O Isla era um jogador que o Scarpa tinha que acompanhar e vê-lo de frente, por dentro, vê-lo de frente, era um jogador com mais andamento. No meio, o nosso adversário muito bem, o Everton, vinha para dentro e o nosso Zé já sabia que tinha que o apanhar, e tinha que haver aqui uma comunicação muito grande entre o Zé e o Piquerez, porque muitas vezes ele ficava lá e já não era o Zé que o ia acompanhar, e nós tínhamos que assumir aqui 3-3 com o Zé pela frente, mas a maioria das vezes o Everton vinha para dentro, apanhava o Zé e nós ficávamos aqui 3-2. Nós mantemos sempre os mesmos comportamentos, que é defendemos em função da bola, a bola se entrar no corredor esquerdo, nós movimentamos para o corredor esquerdo. Se porventura o Everton ficasse cá, o nosso Zé já sabe que tem que fechar dentro, e o que faz exatamente o nosso Scarpa é fechar dentro. Portanto, um dos nossos grandes princípios coletivos, independentemente de como o adversário joga, é defendemos em função da bola. No lado que a bola entra, aí nós temos que fazer forte pressão e concentrar os nossos jogadores e fechar as linhas de passe próximas do centro do jogo, e mais uma vez libertar o lado contrário. Portanto, independentemente da estrutura que o nosso adversário possa jogar, estes são os nossos princípios gerais. Defendemos em função da bola, no corredor que a bola entra, pressão para cima da bola, intenção clara, recuperar e finalizar as nossas jogadas. Portanto, no tiro de meta do nosso adversário, o que nós procuramos fazer foi exatamente isto: igualar aqui o meio campo, ter uma inferioridade numérica aqui na frente, situação de 3-2, com o Rony e o Veiga contra o Arão, o Caio e o David Luiz, mas garantir aqui atrás uma superioridade numérica de 3-2 com o Piquerez, o Luan e o Gomes contra o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa. Portanto, neste tiro de meta, a nossa intenção era exatamente esta: o figurino, o desenho, é este que vocês veem daí, era nós, a partir deste momento, para o lado que a bola se mexesse, para o lado que a bola rodasse, nós teríamos que rodar também em função do lado da bola, não é? Fechar por dentro, e aqui não dependia se o adversário fosse ou não. Nós aqui já sabemos que neste caso o Danilo tem que fechar, fazer este tripé aqui que já vos tinha falado anteriormente, este tripé, mais o Dudu a vir por dentro, e sempre que nós conseguíssemos recuperar a bola, ou pelo menos era essa a nossa intenção. Estas são as nossas intenções, e nós vivemos de intenções. Nem sempre as coisas vão sair como nós queremos, mas nós sabemos qual é a nossa intenção coletiva, e a nossa intenção é exatamente a mesma: é defender bem para atacar melhor. Recuperamos bola, ir à procura do nosso ponta do lado contrário, ir à procura do Veiga, ir à procura do Rony, para rapidamente finalizar as jogadas. Portanto, passamos do momento em que não temos bola, que é no tiro de meta do adversário, mas que nós queremos é recuperar a bola aqui, para rapidamente fazer golo. Zona 2, falando aqui também um bocadinho dos nossos comportamentos. Mais uma vez o Rony com a missão de fazer aqui uma cortina, não deixar que os adversários liguem jogo. Nós não queremos que nos metam a correr de um lado para o outro, que rapidamente feche aqui a porta, faça uma cortina para obrigar o adversário a ter que nos atacar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, sendo que o nosso adversário aqui
tinha uma nuance, e daí nós termos 4, uma linha de 4, que era Mike, Gomes, Luá e Piquerez, e o nosso Scarpa era mais um, era 4 mais 1. 4 defesas mais 1. E o nosso Scarpa estaria mais próximo da linha defensiva ou mais subido em função dos movimentos do Isla. Isto foi nós mostramos aos nossos jogadores o que o nosso adversário fazia, coisas muito simples, eles perceberam exatamente quais eram as dinâmicas. Tinha que haver aqui só um detalhe que era de comunicação entre o Zé e o Piquerez, que era aquela situação que eu vos falei anteriormente, que era o Everton poder jogar ou mais próximo do Piquerez e aí fazer 3-3, e tínhamos Arrascaeta, é só contar, Arrascaeta 1, 2, Bruno Henrique, 3, Gabriel Barbosa, 4, Everton, e tinha aqui o quinto elemento que era o Isla. Agora imaginem vocês que eu neste jogo, ou que nós neste jogo, dizíamos ao nosso ponta para não acompanhar o lateral, para não acompanhar o Isla. E agora vocês, quando eu separo isto aqui, está aqui uma situação de 1, 2, 3, 4, 5 contra 4. Isto a mim não entra. Defender em inferioridade numérica, isto está mal. Então, nós como sabíamos que o Flamengo ameaçava muito a última linha com 5 jogadores, nós tínhamos que compensar isto, que era o nosso quarto, quinto elemento, que era o Scarpa. E depois com esta dinâmica aqui, porque esta dinâmica do Everton é difícil, e o Piquerez e o Zé tiveram um desempenho fabuloso. Eu já disse mais que uma vez, 30% é tática, 70% é a qualidade dos nossos jogadores, é a forma como eles veem o jogo, é a forma como eles jogam, é a forma como eles entendem, é a forma como eles impõem a nossa forma de atacar e a nossa forma de defender. Portanto, esta nuance aqui de comunicação entre o Piquerez e o nosso Zé foi determinante para nós conseguirmos bloquear, nem sempre, mas a maioria das vezes, o nosso oponente, e o Danilo com a missão de sair aqui no Andrés para não dar muito espaço. Dudu sempre por dentro, quando a bola estava no corredor contrário, não é? O Dudu sempre por dentro, para quando nós ganhássemos a bola poder ser também o homem de saída. Outra nuance que o adversário fazia, que nós também já estamos... se os adversários fizerem isto no jogo, o Rony e o Veiga já sabem, que era a dinâmica do Arão, vir buscar ou no meio dos zagueiros ou por fora, né? Mas sempre fazer uma cidade. E sempre que isto acontece, eles já sabem o que é que fazem. O Rony não pode sozinho tomar conta disto, então vai ter um auxílio do Veiga, e mais uma vez voltamos para a situação aqui, que temos aqui uma situação de 3 contra 2, mas aqui estamos o adversário a sair. Por norma o adversário podes querer igualar 3-3, mas não foi essa a nossa intenção no início, não queríamos igualar, queríamos proteger esta zona 2, deixar que fossem os centrais a ter que tomar a iniciativa, e o David Luiz trouxe muitas vezes a bola, sendo que era pressionado por trás, mas tinha que a trazer para depois poder jogar. Mas se por qualquer motivo nós conseguíssemos roubar a bola aqui, nós íamos apanhar todo este espaço nas costas, uma vez que há sempre o lado positivo e o lado negativo, ok? Ele vai trazer, vai conseguir libertar aqui 3-2, vai abrir espaço, mas este meu jogador tem que ir por trás a criar pressão na decisão. Não lhe vai roubar a bola, que é para obrigar a soltar. Se nesta bola que solta, a minha linha defensiva está preparada para amassar aqui a bola, a primeira coisa que temos que fazer a seguir é rapidamente acionar o contra-ataque. E portanto foi isto que nós fizemos na zona 2, ter a equipa bem compacta, muitas vezes 2-2, mesmo quando chegámos à zona de defender a nossa baliza, aconteceu, eles sabiam que quer o Luan, quer o Gomes tinham que ter marcação, tinham que marcar os 2-2, assumimos o 2-2, o nosso Piquerez umas vezes ia ter marcação, outras não, ia estar livre, ia depender onde estivesse o Everton, se estivesse cá ou se estivesse cá. O nosso Danilo ia seguir ou ia esperar pela chegada do Andrés,
e o nosso adversário o que fazia, acabava no posicionamento final, não é? Acabava muitas vezes com os dois zagueiros, com o Arão, e nós igual. Ficava aqui o nosso Rony, ficava aqui o nosso Veiga e o Scarpa, que foi o jogador, foi aqui o Joker, era aquele jogador que ia atrás do Isla. Onde é que andasse o Isla, ele sabia que era o Isla que tinha que marcar. Era um jogador que tinha a marcação mais fixa. O lado contrário, já sabem, sempre dentro. O lado contrário, não interessa onde está o adversário, interessa onde está o adversário no lado da bola. No lado da bola, o adversário sim, o adversário conta. Do lado contrário, fechamos dentro para, quando ganhássemos a bola aqui, mais uma vez, acionar o Veiga. Ao contrário do Luís Adriano, o Rony é um jogador mais de vertical, mais de profundidade, e nós, com o Veiga aqui, que nos ia fazer esta primeira aproximação para, em caso de roubar a bola aqui, ser o homem de ligação para a transição, e mais uma vez, sempre que possível, acionar e puxar o contra-ataque em momentos de recuperação de bola. Este era a nossa estratégia, como disse, mais do que tudo, e resumindo, bastava o nosso Piquerez e o Festas, duas ideias, Piquerez e o Zé, falarem muito para apanharem a marcação à vez do Everton, e o nosso Scarpa seguir o Isla. Na frente já sabia, se o Arão baixasse para o meio dos dois zagueiros, o nosso Veiga teria que ajudar o Rony nesta tarefa. Tudo o resto, comportamentos coletivos normais, não alterámos absolutamente nada. As nossas intenções no nosso tiro de meta, primeiro ter estes três jogadores, Dudu, Rony e Veiga, assegurar 4. Estes 4. Estes 2, estes 3, 1, 2, 3, assegurar 4. Mike, Gomes, Luá, que estava aqui ou aqui. Se Luá estivesse aqui, se íamos curto pelo lado direito, e o que nós queríamos era isto, era sair curto pelo lado direito, e curto pelo lado direito nós queríamos aqui uma combinação, porque sabíamos que ia sair aqui uma combinação direta do Mike para o Dudu deixar de cara no Danilo, para depois o Danilo decidir, ou outra vez o Dudu nas costas, ou o Rony, ou o Veiga. Daí o Veiga estar por dentro, não é? Dudu por fora, do lateral, Veiga entre lateral e zagueiro, com o Rony nas costas do zagueiro do lado da bola. Nossa intenção, Luá fora, longo e estarmos para a segunda bola. Então o longo qual era? Como nós sabíamos que quer o Rony, quer o Dudu eram mais rápidos do que o Filipe Luís e o David Luís, o que nós queríamos, uma vez que temos o Everton que também bate longo, e vamos voltar a falar de início, o nosso Everton tem 3 formas de fazer o tiro de meta: curto, fazer ligações curtas e a partir daqui ligar jogo, longa, ou manter a equipa junta num dos corredores e bater. É uma decisão do jogador. Nós damos os recursos, mas quem tomam as decisões, porque eles é que são os jogadores e eles é que jogam, são eles. Então nós tínhamos esta nuance só. Luá dentro da área, Gomes, Luá, Piquerez, saímos curto, é para se ir a jogar curto. E a nossa ideia era procurar, porque íamos ter mais jogadores sobre o corredor direito do que o corredor esquerdo, íamos ter mais jogadores aqui, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, o Gomes, o Mike, o Danilo, o Dudu e o próprio Rony, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores contra, se nós dividirmos isto, 1, 2, 3, 4, se nós dividirmos aqui o campo, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, 4, íamos ter sempre aqui um jogador a mais. E a nossa ideia, que tentámos pedir aos jogadores, era a bola chegar aqui ao Dudu para deixar de cara no nosso Danilo, para depois ganhar aqui as costas com a velocidade do nosso Rony. Mas aqui, havia a haver aqui seguramente uma situação de superioridade. Fechou dentro, jogou dentro, encontra o Mike fora e a partir daqui jogamos, ou se fechar dentro, encontra
o Mike fora novamente, fechou fora, encontrou o Danilo dentro e o Mike tem que lhe dar aqui solução, mas a nossa ideia curto era jogar pelo corredor direito e esta era a nuance que eles sabiam. Loá dentro, curto. Loá fora, íamos bater longo, né? Com estes dois jogadores já sabiam, se o Loá estivesse fora, eles nem precisavam de pensar, era só fazer movimentos para atrair, para depois ganhar as costas, porque já sabiam que lá fora o que é que ia acontecer, ia sair bola longa. Portanto, esta foi a nossa grande intenção, curto, longo ou junto no tiro de meta. Nós com bola, a nossa estrutura tática era um 3-4-3, né? O Piquerez mais uma vez, o Luan, o Gomes, o Mike, que tinha uma função muito específica, e este é um detalhe que fez toda a diferença, é estar à frente do Arrascaeta. O Arrascaeta, nós sabíamos que o Arrascaeta, se o Mike tivesse a coragem e a audácia de andar para a frente, ia ser difícil de apanhar, ia sempre vê-lo de trás. E a grande nuance que nós criámos aqui foi estes dois jogadores bem por dentro. O Dudu, que saía de fora para dentro, o Rony tinha a função de esticar o máximo possível a linha defensiva, e é verdade que às vezes ele é apanhado fora de jogo, mas muitas vezes ele tem essa função de esticar no limite a linha defensiva, e nós íamos criar dúvidas em dois jogadores, neste e neste, que era no Isla e no Filipe Luís. O que é que eu faço? Vou dentro ou fico fora? Né? E nós, se fosse dentro, ia libertar o Mike fora. Se ficasse fora, ia libertar, neste caso, Dudu dentro. A mesma coisa o Isla. Né? O Everton é um grande jogador, é um craque, mas nas tarefas defensivas nós sabíamos que o Scarpa, o Everton não tem a mesma capacidade de defender do que tem um Isla. Então nós tínhamos que criar dúvidas nos dois laterais, no Isla e no Filipe Luís. E na construção, como sabíamos que o Renato ia iniciar com dois centroavantes, nós criámos aqui então uma superioridade a partir de trás. 1, 2, 3 contra 2, não é? 3 contra 2. Nós demos a comer dois jogadores, nós sabíamos o Zé e o Danilo, e percebiam, não iam ter muito jogo, não fiquem tranquilos, era para atrair, para libertar estes dois, não é? E estes dois jogadores tinham que ter paciência neste jogo, só ia abrir se por qualquer motivo a bola entrasse fora e algum destes tivesse que desmontar, senão para estar tranquilos íamos dar a comer estes dois. Estes dois com bola não iam jogar, ia ser difícil jogar, porque quer o Arão, quer o Arão e o Andrés iam pegar nestes dois jogadores, no Danilo e no nosso Zé. Então nós, fiquem tranquilos, não se preocupem por ter marcação, fiquem calmos que nós vamos ou libertar estes dois, ou libertar o Scarpa ou o nosso Mike. E foi isso que aconteceu. Uma circulação de bola direita-esquerda, a bola entrou no nosso Gomes. O detalhe do Mike estar à frente do Arrascaeta, porque se estiver aqui é uma coisa, se estiver aqui é difícil o Mike ganhar-lhe as costas. Está por dentro. Eu tenho 2, 3, 4, 5 jogadores a ameaçar 1, 2, 3, 4. Se tu defendes com 4, vai haver uma altura que uma vai entrar ou duas e não pode ser, não é? E é por isso que hoje em dia na Europa se vê muitas linhas de 5, equipas a defender com linha de 5 por isto, porque os laterais se mandam, não é? Nós contarmos, se eu tirar estes jogadores, é só contar. Filipe Luís, David Luiz, aqui estava o Caio, Isla. Eles estão 1, 2, 3, 4. E eu tinha Mike, que tinha que ser audaz, tinha que andar para a frente, tinha o Dudu nas costas dos dois volantes do nosso adversário, tinha o Veiga e tinha ainda o Scarpa. A sair com 3. Quando as pessoas acham que às vezes sair com 3 zagueiros que é defensivo, não é defensivo. Pode ser altamente ofensivo jogar com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros e um lateral, ou jogar com um zagueiro e 2 laterais. Depende do que o treinador quiser fazer. Agora, o que nós pretendemos foi isto, foi fixar e forçar a linha de 4 com 5 jogadores. O que aconteceu foi exatamente isto. O Arrascaeta não conseguiu acompanhar o movimento
do Mike. A verdade é que o jogador aqui, o lateral esquerdo, o Filipe Luís, acompanhou o movimento interior do Dudu, fica todo o espaço aqui nas costas, não é? A bola, é verdade, é feito um passo mais longo, o espaço está cá todo e depois quando nós vemos entrar na área, não é? Quando nós chegamos às zonas de finalização temos o nosso Rony a empurrar a linha defensiva para a frente, não é? Entrar porque a função dele é chegar à pequena área, temos o Veiga a chegar ao penalti, o Dudu que vem de trás para a frente, o Mike a cruzar e ainda tem o Scarpa a chegar do outro lado ao segundo poste e o primeiro golo surge desta maneira, com um cruzamento atrasado aqui para o Veiga e o Veiga a fazer o golo. Esta final foi muito mais emocionante, muito mais jogada exatamente por este momento em que nós fizemos golo. E sempre que há um golo há uma reação. Sempre que há um golo há uma reação. E aí o Flamengo reagiu, foi mais ofensivo e nós voltamos ao mesmo plano defensivo que fizemos no início. Portanto, o Scarpa a ajudar mais a defender. Na segunda parte, o nosso adversário conseguiu criar-nos dificuldades, chegou ao golo. A partir do momento em que nós fomos para o prolongamento, no momento do prolongamento, eu não me lembro até nós fazermos o golo do adversário do Flamengo chutar uma vez à nossa baliza, não me lembro de uma vez de estar à nossa baliza, e nós num gatilho de pressão que temos, e temos esse gatilho de pressão, nós, os nossos centroavantes sabem que quando há um passe lateralizado, não é? Passe, mais uma vez, gatilho de pressão, era o Daverson que estava na frente, um passe zagueiro lateral, o nosso ponta sai na pressão, o nosso centroavante faz o movimento interior, mas quando a bola entra para trás, independentemente de ser zagueiro ou ser um médio, neste caso era um médio que estava aqui, mas o comportamento é o mesmo. Passe zagueiro lateral, o passe é para trás e quando há este movimento para trás tem que haver uma pressão coletiva de toda a equipa a sair na bola. E quando isto aconteceu, mérito e persistência do Daverson, que roubou aqui a bola e fez o gol. O mais importante é a jogada seguinte, e isso para nós é que faz realmente a diferença. Eu costumo dizer que faço muitas vezes um gesto aos jogadores, que é faço este gesto, porque muitas vezes quando o estádio está cheio, tu não consegues falar com os jogadores, então tu tens que usar alguns códigos. Eu uso alguns códigos, linguagem corporal com os meus jogadores, e posso-vos dizer um é este, é para esquecer o lance anterior, não é? Esqueçam o que se passou. E então, quando o empate do nosso adversário, o do costume, manter a calma, manter o foco nas nossas tarefas, perceber o que é mais importante é a jogada seguinte. O nosso objetivo mantém-se o mesmo, é ganhar o jogo, e isso foi fundamental para nós, foi mantermos a calma, mantermos a serenidade, lembrar também que nós já tínhamos a experiência bem recente de disputar uma final, isso dá-nos experiência, dá-nos conhecimento, dá-nos bagagem, dá-nos conhecimento, e nós também usamos todo esse nosso conhecimento passado para, nestes momentos de decisão, fazer uso e fruto dessa mesma experiência. E, portanto, eu falo isso às vezes com os jogadores, que o resultado não pode alterar os nossos comportamentos, o resultado é consequência daquilo que nós fizermos, e o resultado só aparece no final do jogo. Daí eu falar-vos que muitas vezes nós, os treinadores e jogadores, ficam com muita ansiedade porque pensam muito no resultado. Sim, todos nós queremos ganhar. Eu digo isto, todos nós queremos ganhar. Agora, para que isso esteja mais próximo, é importante nós mantermos os nossos comportamentos, é importante nós mantermos e impor a nossa forma de atacar, e é importante nós mantermos e impormos a nossa forma de defender, porque nós temos comportamentos coletivos que não podemos abdicar de nada, seja contra que adversário for, seja ou esteja como estiver o resultado, e isso para mim é que faz a diferença dos grandes campeões.